Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguindo aqui com a nossa sequência de aulas, né? Hoje vamos falar um pouco sobre cinemática vetorial. Cinemática vetorial, entender um pouco do conceito de cinemática vetorial, né? Tentar entender para aprender e praticar, não é isso? O nosso desejo é esse, tá certo? Aí nós temos aí a cinemática vetorial. É o ramo da mecânica física que faz o estudo da cinemática quando se envolve grandezas vetoriais. Pessoal, o que isso quer dizer? A velocidade vetorial, ou seja, a cinemática vetorial, é nada mais nada menos do que a média com que uma certa distância é percorrida durante um certo intervalo de tempo. Isso quando a gente leva em conta os parâmetros vetoriais, como o módulo, direção e sentido. Em outras palavras, grandezas são aquelas grandezas que são representadas por vetores e, portanto, possuem o seu módulo, ou seja, a sua intensidade, a direção e sentido. Tá certo? Aí vamos seguindo aí com definição vetorial. Uma velocidade vetorial, uma definição de velocidade vetorial. A velocidade vetorial média pode ser nula, mesmo que o corpo esteja em movimento. Isso, pessoal, isso acontece nos casos em que eu movo parte de uma posição e ao final de um certo intervalo de tempo, ele retorna à mesma posição, a sua posição de origem. Aí, nesse caso, podemos dizer que o espaço percorrido pelo móvel ele não tenha sido nulo. O deslocamento vetorial dele foi o movimento. Tá certo? E pode ser nula, mesmo que o corpo esteja em movimento. A velocidade vetorial média escalar diferente da velocidade. Certo? Então é isso. Uma definição básica de velocidade vetorial. Aí nós temos aí fórmula usada para cálculo de velocidade vetorial, em que V, temos o Vzinho com a setazinha em cima, que é o símbolo de vetor, igual a ΔS sobre ΔT. V nós chamamos de velocidade vetorial, ΔS deslocamento vetorial e o ΔT é o nosso intervalo de tempo. Certo? Aí nós temos aí o deslocamento vetorial. Temos essas fórmulas aí do deslocamento vetorial. Essas posições podem ser escritas na forma de ponto em um plano cartesiano. Tá certo? Para que possamos calcular o deslocamento vetorial dentro do plano, levando em conta a distância entre as coordenadas nas quais irá possuir dentro do plano. Aí nós temos esse plano. Tem esse plano aí. Temos esse plano. Aí nós mostramos as componentes do vetor deslocamento de um móvel que se encontra na posição S inicial, que é 4i mais 3j.
A posição inicial S0, S inicial, certo, pessoal? E então se move para a posição SF, que está aí acima, a parte de cima, SF, que é 6I e 10J, o deslocamento. Nesse caso é dado a diferença entre essas posições. A diferença entre essas posições, que é 2I e 7J. Essa é a diferença entre essas posições. Aí nós conhecemos as componentes do vetor. É possível a gente calcular o módulo do deslocamento, conhecendo essas componentes. E para tanto, devemos usar aí o teorema de Pitágoras. Uma vez que essas componentes elas são perpendiculares entre si. Certo? E só aí temos então o cálculo do deslocamento usando o teorema de Pitágoras. E aí descobrimos o módulo do vetor de deslocamento. E a velocidade vetorial, ela pode ser calculada dividindo pelo intervalo de tempo. Tá certo? Temos aí velocidade vetorial média instantânea. É a razão entre o deslocamento vetorial e o intervalo de tempo em que esse deslocamento ocorre. Ou seja, pessoal, quando calculamos a velocidade média, o resultado obtido não indica que ela foi mantida durante todo o trajeto. Ele pode ter sofrido variações ao longo do tempo. E também a velocidade instantânea, ela é definida para intervalo de tempos muito pequenos. Ou seja, muito pequeno, quase nulo. Quase intervalo de tempo quase nulo. E a média da velocidade é a média da velocidade a cada instante. E esse instante é quase nulo. É intervalo de tempo muito pequeno. Infinitesimais. E essa é a fórmula de cálculo para a velocidade média instantânea. A velocidade instantânea média é intervalo de tempo próximo de zero. Então nós temos aí a velocidade instantânea média, intervalo de tempos próximos de zero. Tá certo? E aí nós temos um exemplo. Temos um exemplozinho básico. Um avião, após deslocar-se 120 km para o nordeste, desloca-se 160 km para o sudeste, sendo um quarto de hora o tempo total dessa viagem. O módulo da velocidade vetorial média do avião nesse tempo foi de letra A, 320 km por hora, letra B, 480 km por hora, letra C, 540 km por hora, letra D, 640 km e letra E, 800 km por hora. E aí nós temos aqui a resolução dessa questão. Nós temos aí a resolução desse exemplo, que diz que as direções norte e nordeste são perpendiculares entre si. Portanto, calculemos o deslocamento vetorial desse avião utilizando o teorema de Pitágoras. Observe a figura seguinte
que ilustra a situação descrita e o cálculo pode ser realizado inicialmente. Aí nós temos aí ΔS ao quadrado, que é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Nessas multiplicações temos ΔS igual a raiz de 14.400 mais 25.600. ΔS igual a 40.000, que é igual a 200 km. Depois calculemos o módulo do deslocamento vetorial, né? Basta calcularmos a velocidade vetorial média dividindo-a pelo intervalo de tempo, que é 1/4 da hora. Aí nós temos o módulo aí do vetor, que é 200 dividido por 0,25, que é igual a 80 km por hora. Com base nisso, descobrimos que a velocidade do avião é de 800 km por hora. E aí a alternativa certa é a letra E, 800 km por hora. Tá certo, pessoal? E então é isso. Obrigado pela atenção de todos. E a nossa aula hoje foi essa. Breve a gente volta com mais aulas no nosso canal, para vocês acompanharem. E obrigado pela atenção de todos.